Atenção para esse assunto. É um assunto muito sério e que, com certeza, se você ainda não estava sabendo, eu te peço para sentar agora no seu sofá e prestar atenção aqui na tela da TV Atalaia, que nós vamos explicar passo a passo toda essa história. Se você já tinha recebido essa informação, se você já tinha essa notícia, eu tenho certeza que você ficou horrorizado, especialmente com a manchete deste caso. Homem mata 3 familiares, vou repetir, 3 familiares. Entre eles, o pai. Entre os familiares estava o próprio pai. A facadas. Gente, não foi uma morte acidental ou rápida, não. Né? Por um meio letal e rápido. Foram mortes a facadas. Isso aconteceu na zona norte aqui da capital. E depois de uma ação policial, esse homem morreu. Um total de 4 mortes. A reportagem é de Douglas Magalhães. Uma tragédia em família chocou moradores do bairro Santos Dumont, na zona norte de Aracaju, na manhã desta terça-feira. Segundo informações apuradas no local, Juan Paulo da Conceição, de 24 anos, matou a golpes de faca o pai, Cosme da Conceição Santos, a tia, Maria da Conceição Santos, e o tio, Adailton Roberto Mota, de 57 anos de idade. Após o crime, o suspeito subiu no telhado da residência armado com uma faca e foi filmado por populares enquanto gritava. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram um homem em estado de grande agitação. De acordo com a polícia militar, ele reagiu à abordagem e acabou sendo neutralizado com um disparo. O caso provocou forte comoção. Uma tragédia familiar. A gente ainda está no calor dessa ocorrência. Várias informações estão sendo coletadas, mas as informações preliminares elas dão conta de que o autor tinha 23 anos, era um paciente psiquiátrico, segundo as informações, com esquizofrenia, com histórico também de uso de drogas, e estava usando tornozeleira eletrônica por ter cometido violência doméstica, agrediu a avó e a mãe. Estava nesse período, esta agressão foi em dezembro, e nesse período estavam perambulando pelas ruas. A tia, que foi vítima nesta manhã de hoje, o acolheu e infelizmente teve esse desfecho trágico. Ele matou a própria tia, o esposo da tia e o próprio pai. Uma criança que estava no local conseguiu escapar e avisar a mãe que já estava nas primeiras atividades do restaurante, que a família operacionalizava um restaurante aqui na Avenida Euclides Figueiredo. O mecânico Joselito Vieira, vizinho da vítima, relatou que chegou a presenciar o momento de tensão. Ele esfaqueou ela dormindo. Eu tô dizendo porque eu subi para ver. Tia, ele matou ela dormindo? Oi, na cama, ela tava na cama, o velho no chão e o outro. Matou todos os 3. E ainda desceu todo ensanguentado, com a faca na mão. Aí eu digo, não. Aí corri atrás dele com cano e ele voltou de novo lá para cima. A tragédia poderia ter sido maior. Rafaela, na hora da Dona Maria, dona do restaurante, chegou cedo para trabalhar com um filho de 8 anos de idade. Ela entrou no restaurante, o garoto subiu para conversar com a avó. Quando viu o quadro de sangue, de medo e de terror, ele desceu e avisou a mãe. Ambos saíram do local, evitando assim que houvesse mais vítimas no local. Rafaela Santos, que escapou da morte ao lado do filho, recebeu nossa equipe de reportagem e, quando ia dar entrevista, desmaiou. Foi socorrida inicialmente por populares, depois por uma equipe do SAMU que estava no local. Dona Gildete Francisca dos Santos, irmã de Maria, afirmou que a vítima havia acolhido o sobrinho, que recentemente deixou o sistema prisional e usava tornozeleira eletrônica. Em dezembro do ano passado, ele agrediu a mãe e a avó e acabou preso. Menos de 2 meses depois, foi liberado usando tornozeleira e foi acolhido pelas vítimas, já que nenhum outro familiar aceitava a convivência com Juan Paulo, que era usuário de drogas e tomava remédio controlado. Ela só quis ajudar, ela deu apoio a ele e o meu irmão, que era o pai dele. Terminou desse jeito. Outros familiares, ouvidos pela nossa reportagem, falaram sobre a tragédia que se abateu sobre a família
e lamentaram o fato de Juan ter sido acolhido pela tia e ter praticado ato tão brutal. Coisa muito triste, viu? Até agora a ficha nem caiu ainda. Juan já tinha sido hospitalizado e já era para estar guardado em algum lugar, né? Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil estiveram na residência, na Avenida Euclides Figueiredo. Os delegados Cássio Viana e Juliana Alcoforado coordenaram os primeiros levantamentos, ouvindo parentes e testemunhas. O corpo de Juan Paulo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em cima da casa, local onde ele morreu. A Polícia Técnica fez perícia no local. Basta nós entendermos melhor através da cena do crime, né? As cenas são muito violentas, né? O ambiente da casa, as imagens são bem fortes, então para a nossa perícia poder detalhar mais a sequência das mortes, o que mais teria ocorrido, né, dentro da residência. Polícia Civil agora, nós vamos apurar, em primeiro lugar, a questão da saúde mental dele, né? Já requisitamos junto ao Instituto Médico Legal os exames toxicológicos, né, para saber o grau de entorpecentes que ele estava no momento, e ouvir demais familiares para podermos encaixar todos os fatos, né, e esclarecer todas as circunstâncias e o que provavelmente pode ter levado ele a esse ato tão insano, né, tão violento e tão abominável. Muito insano de fato, muito abominável de fato, toda essa situação, né? A gente aqui, obviamente, estamos todos horrorizados com tudo que aconteceu. É uma família que agora está dilacerada, completamente destruída depois de tudo isso. Agora, alguns pontos precisam ficar claros aqui, né? Nós não estamos falando de um criminoso ardiloso, de um psicopata, né? Nós estamos falando de um cidadão que era doente. Tinha esquizofrenia. Inclusive, em um dos depoimentos ali, o próprio cidadão disse que ele já deveria estar guardado em algum lugar, né? Ele usa essa expressão, no sentido, imagino que ele queria dizer o seguinte, já deveria estar internado em algum lugar para que pudesse tratar da sua doença, a esquizofrenia. O cidadão tinha histórico de esquizofrenia. Infelizmente, tirou a vida de 3 pessoas. Obviamente, é algo que a gente não naturaliza e a gente não vai dizer que é uma coisa normal nunca. E acabou depois perdendo a sua vida também na ação policial que foi realizada logo na sequência. É algo assim horrendo, catastrófico, revoltante e com certeza um sentimento de muita tristeza de toda a sociedade, né, Coronel? Sim. O que me preocupa muitas das vezes, independentemente do crime que for cometido, é bárbaro, é brutal, mas nós precisamos compreender, Lucas, mais do que nunca, o que nós da sociedade desejamos para uma sociedade sadia, salutar, né, e que possa buscar realmente a justiça. O que me deixa apreensivo e me deixa pensativo de tudo isso, e hoje, quando eu soube do fato, Lucas, eu quis refletir muito de tal situação. Primeiro momento, nós estamos falando de uma pessoa que tem devidamente, né, periciado um problema mental, né, que precisaria de acompanhamento. E de todas as palavras que eu vi, de todos os comentários nas redes sociais, eu só vi um comentário, e que foi o comentário desse senhor que fez: ele deveria estar preso em algum lugar, ele deveria estar trancado em algum lugar para tratamento. O que nós precisamos compreender é que todos esses fatos que foram gerados, eles foram gerados após a omissão de toda a estrutura que nós temos estatal, de não dar o tratamento, não dar a assistência, faz com que uma tia pegue o cidadão e coloque dentro de casa, não sabendo ela o risco que ela estava correndo. Então nós precisamos mais do que nunca analisarmos, Lucas, todos esses fatos. E sobra do último momento a ação policial, né, para conter o indivíduo. Mas precisamos muito, Lucas, reavaliar o que a sociedade realmente deseja. Deseja proteger aqueles que por força precisam de ser protegidos, ou iremos ter a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Obrigado, Coronel.